bom, é um prazer estar aqui novamente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento entre irmãos. O que eu acho que é mais bacana dos pais pararem para pensar é que às vezes a gente cai num erro de dizer assim: nossa, a gente cria da mesma forma e são tão diferentes, eu sou a mesma mãe e o mesmo pai para essa mesma criança. E na realidade isso não existe, porque a mulher que foi a mãe do primeiro filho, ela não é a mesma quando nasce o segundo. A gente está em desenvolvimento, a gente está em mudança e a mãe que teve aquela série de experiências no momento anterior já é uma mulher muito diferente quando vai nascer o segundo filho. Então, respeitar esses momentos diferentes, não só porque as crianças são diferentes, mas porque nós pais também estamos em momentos diferentes, é muito importante. A gente perceber que a mãe que estreou essa maternidade, ela tinha uma série de dúvidas, uma série de conflitos, a disponibilidade dela de tempo era e quando nasce um segundo filho, ela já está com outras questões, né? Como ela vai gerenciar esse tempo para essas duas crianças, para essas três crianças, enfim. São momentos de vida muito diferentes, então não criamos da mesma forma, porque não somos os mesmos. O que é fundamental é a gente perceber que os nossos filhos são diferentes e respeitar essas particularidades de cada um. A gente às vezes exige determinados comportamentos como se tivessem que ter o mesmo desenvolvimento, e isso não é real, cada um tem as suas características, né? Então é importante a gente respeitar essas diferenças e tratar esses filhos, até a forma de educar esses filhos de uma maneira diferente. E com relação ao conflito entre os irmãos, eu acho que é bacana a gente repensar sobre o porquê que o conflito precisa ser necessariamente algo ruim. Nós passamos a nossa vida em conflitos. A gente tem conflito no trabalho, a gente tem conflito na escola, a gente tem conflito com os amigos, e isso pode ser uma fonte muito rica de aprendizado. E não necessariamente que o conflito vá se encaminhar para uma briga. Então, às vezes a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre ensinar os nossos filhos a resolver problemas e não fugir deles, né? Então, em muitos momentos, a gente, sem perceber, a gente repete aquilo que a gente foi acostumado a fazer, tipo, para com isso, cada um para um lado, pronto, acabou, e talvez essa não seja a solução. A gente pode solucionar e ensinar os nossos filhos a falar sobre o problema, a discutir sobre isso, né? E chegar a uma conclusão. Pensamentos diferentes não são necessariamente ruins, né? Eu preciso aprender, a gente entra numa outra questão que é o respeito. Eu respeito a opinião do outro, embora eu não partilhe dela. E também exige esse respeito. Então, essa relação do conflito entre os irmãos também pode ser conduzida dessa forma. Eu sei que isso é muito fácil dizer aqui, né? Quando você está em casa, você está estressado, os dois estão se pegando na sala, aquela confusão, talvez não seja tão simples assim. Mas primeiro esse conceito precisa nascer dentro da gente para que aos poucos ele vá indo para fora, né? A gente às vezes tem filhos que são mais parecidos com a mãe ou mais parecidos com o pai, e tem um outro que talvez seja mais parecido aliás, seja diferente, totalmente diferente. E as duas coisas têm um lado bom e um lado ruim, né? Você pode ter conflito com aquele que é muito parecido com você, ou você pode ter conflito com aquele que é muito diferente de você. É o quanto a gente enxerga a riqueza dessa relação e o quanto a gente respeita também essas diferenças, né? Como conduzir esses momentos? Primeiro, o que eu acho fundamental, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desenvolver como mãe é a paciência para poder gerenciar todas essas questões. E aí, o filho preferido, né? Isso nasce muito através da comparação. E os pais não fazem essa comparação porque querem, eu percebo que é uma tentativa de fazer com que o outro se desenvolva. Mas quando a gente quer que o outro se desenvolva, a gente acaba sempre apontando
para os defeitos e não necessariamente para o que ele fez de bom, né? Então, olha lá, o seu irmão comeu tudo e você não comeu. Você tem 2 filhos, talvez um tenha mais apetite do que o outro. Talvez um tenha uma predisposição maior a comer salada que o outro não tem. Então, respeitar as diferenças. Isso não quer dizer que você não vai explicar para o que não come que, ok, você não gosta, mas isso é importante para você. Vamos tentar? Vamos experimentar uma vez? Mas lidar de uma maneira diferente. Não dizer, olha lá, o seu irmão come tudo. Porque ele gosta, porque ele... Isso dá um sentimento fica para os filhos uma sensação de preferência, né? Quando existe uma aprovação maior com relação a algumas coisas que um faz e uma menor aprovação com o comportamento do outro. Uma coisa que é bacana a gente pensar é que a justiça, qual é o conceito de justiça e de igualdade, né? Quando a gente entra nessa questão, porque um vai ficar com ciúme se eu der um presente para um e não der um presente para o outro. Se eu tenho um filho que está precisando de uma camiseta nova e o outro está cheio de camiseta, por que é que eu tenho que comprar para os dois? Né? Então nem sempre, porque é justo que os dois ganhem. Mas será que é justiça mesmo? Ou eu estou tentando ser igual para os dois, sendo que nem sempre existe essa necessidade, né? Então essa relação é uma construção que a gente faz desde que a criança nasce. Como tudo, como a relação com os filhos, a relação entre o casal, é uma construção. Então se você construiu isso dando para os dois, é óbvio que essa criança vai te cobrar isso no momento em que você não fizer. Mas a gente volta naquele momento onde a gente para se questionar o que de fato vale para a sua família. Eu acredito que você presentear os 2 filhos para que não haja os ciúmes, talvez você esteja partindo para um lado de mimo, porque o mundo não vai tratar assim, né? Você não vai ser promovido porque o seu colega do lado, da mesa do lado, foi promovido, vai ficar com ciúmes, né? Então vamos promover os 2. A vida real não é assim, e o que a gente quer é criar filhos para o mundo real. A relação entre irmãos é um tema muito, muito rico e muito vasto, né? Então no próximo bloco a gente tem uma gama enorme de assuntos para a gente tratar. Pois é, momento do caos, né? Todo esse discurso é muito bacana, mas como é que a gente faz isso na prática? Eu posso deixar algumas dicas sobre coisas que talvez funcionem para mim, na minha experiência, e que talvez não funcionem na sua casa, mas eu acho que vale a pena tentar. O que é legal a gente ressaltar é assim, como a gente falou no bloco anterior, né? A respeito do quanto pode ser maravilhoso esses momentos de conflito, né? Aí você fala, nossa, maravilhoso o momento de conflito, que delícia, né? Mas vamos puxar isso para a realidade. Como é que a gente pode ensinar os nossos filhos a lidar com a diferença? Em muitos momentos a gente precisa deixar eles se resolverem. Quando você percebe que aquilo não está fluindo da melhor maneira, até porque em muitos casos você não pegou o começo da briga, você não sabe como aquilo evoluiu, né? As crianças também são espertas, elas também vão jogar para o seu lado. Eu acho que uma coisa legal de você fazer é fazer acordos entre os 2, onde eles sejam os protagonistas desse acordo. Onde você, como mãe, não chegue com algo impositivo, né? Então, tá bom, você tá brigando, você não entra mais no quarto da Maria e o João não entra mais no quarto para não pegar os brinquedos, não. Então, vamos fazer um acordo? Você realmente não quer que o seu irmão entre no seu quarto? Não, ele pode entrar, tá? Mas como a gente poderia fazer isso? Você quer que ele peça? Você quer que ele bata na porta? O que fica legal para você? Vamos entrar num acordo? Vamos fazer combinados? Né? Mantendo e guardando o entendimento das crianças, a linguagem com que eles estão acostumados, mas onde o pai e a mãe naquele momento possam funcionar como alguém que um conciliador, alguém que vai mediar essa relação para que eles façam o acordo, porque aí nesse momento é um acordo entre eles. E se alguém descumprir a regra entre eles, né, foram eles que acordaram aquilo.
Então, quando você diz assim, olha, você pegou a boneca da sua irmã e o combinado entre vocês, não foi a mamãe que falou, o que vocês tinham combinado entre vocês? Era que você pediria, né? Então, quando você puxa já é um primeiro momento para você puxar essa responsabilidade para que a criança também aprenda a se responsabilizar por aquilo que ela falou, por aquilo que ela combinou. Não fui eu, não foi alguém de fora. Então, esse momento de você intervir aí como um mediador é bacana. E eu acho que uma outra brincadeira legal de se fazer com filhos é assim, a gente só para a discussão quando tiver bom para os dois. Né? E aí você traz isso. Então, fazer dessa forma, tá bom para você? Para mim tá. Não, mas para mim não tá. Então, não terminou o assunto. Vamos lá. Qual é uma outra forma que ficaria... E aí a gente vai até chegar um momento onde fique bom para os dois. E aí está estipulado o acordo, né? É claro que uma outra coisa importante da gente dizer é assim, existem algumas regras básicas de cada família e que isso não pode ser quebrado, né? Então, por exemplo, aqui em casa não se aceita violência física. Então, a partir do momento que entrou isso, aí acabou. Então, dessa forma, não tem como conversar. Né? Porque não existe quem está certo e quem está errado. Nesse momento, ambos estão errados, né? Ou sei lá, quantos estiverem naquela situação. Então, seguir essas regras e o que é valor para essa família também é muito importante. Eu acho que funciona, porque como eu falei, é uma construção, né? Os filhos que foram acostumados e cresceram, estão crescendo nesse relacionamento onde se conversa, onde existe o respeito, onde existe essa resolução de conflitos sem que isso seja algo tão difícil, né? Eles são acostumados a isso, eles crescem com isso, né? Agora, então você pode dizer assim, então se eu vim fazendo de uma maneira diferente, agora não tem mais jeito de mudar. Tem, né? Talvez isso te custe um pouco mais. E você só vai mudar se você acreditar nisso. Porque não necessariamente porque você leu numa revista ou porque eu estou falando aqui, né? As coisas precisam vir de dentro. Se isso é um valor para sua família, se isso investir nessa relação e tentar mudar alguma coisa vale a pena para você, ótimo, faça. A gente parte desse princípio, tem que ser bom para a sua família. Então, dá para fazer com filhos adolescentes, dá para fazer a qualquer tempo da vida e dá inclusive para fazer consigo mesmo, né? Nas suas relações. Por que é que o meu marido pensar diferente de mim precisa necessariamente ser... Eu não preciso que ele compre todas as minhas ideias, eu não preciso acreditar que pensamos diferente, a gente pode se complementar nisso, né? Essa é uma outra questão, né? A gente fala sobre essa preparação do primeiro filho para a chegada de um segundo filho. E a gente já vem para esse momento com uma carga de tensão muito grande, porque você já imagina que isso vai ser um problema. E quando você já imagina que isso vai ser um problema, você já criou um problema. Então, esse filho, o primeiro filho, ele precisa estar muito seguro da qualidade daquele amor e da qualidade daquele espaço que ele tem para a chegada de um segundo filho. Isso também é uma coisa que vai se desenvolvendo. É natural, porque esse primeiro momento da relação entre os irmãos é uma relação de colaboração, mas também de competitividade. É uma relação de pessoas que vão ser muito próximas e que, como todo mundo que é próximo, tem os desacordos, tem uma certa competição, então tudo isso é natural, mas o quanto mais natural você puder tratar isso e o quanto mais afetivo você puder trazer essa chegada desse segundo irmão, mais garantido o primeiro vai se sentir, que ele tem aquele espaço para ele, né? É difícil quando chega um segundo irmão e o primeiro só leva bronca, né? Tipo, fala baixo, sai daqui, vai acordar o seu irmão, blá, blá, blá. O quanto isso está favorecendo a relação. E a gente não faz isso, você faz isso porque você quer proteger o outro, porque você acredita que aquele segundo já é mais velho e ele tem que entender. Ele não tem que entender, ele também está se acostumando com aquilo tudo. Esses momentos de exclusividade com um filho e com o outro é muito importante, né? Então, se você nasceu um pequenininho lá, então tá na hora da mamada do pequeno,
Tenta conciliar isso para que você vá poder deitar com o segundo e ler uma historinha para que ele também não se sinta, né? E a maternidade é isso, a gente vai equilibrando os pratinhos da vida aí para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mas não necessariamente colocando esse terror, né, que já vai ser ruim, ele necessariamente vai ter ciúmes, ele necessariamente vai sofrer com a chegada do irmão. Não precisa ser assim, dá para ser diferente. Uma coisa que eu costumo dizer sempre, em todos os momentos, é que quando você estiver na dúvida de como agir em qualquer situação com seus filhos, parta sempre do princípio que você precisa agir com verdade e com afeto, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, você pode conversar com seus filhos, desde que você trate esse assunto com muito afeto, né? A gente não precisa mascarar situações para os nossos filhos, a gente não precisa, na tentativa às vezes de poupar, a gente não precisa. Então até numa relação nova, em todas as relações, a mãe vai se relacionar de novo com uma outra pessoa, vai morar junto ou não, vai vir outras crianças ou não, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos trazer para a nossa casa essa verdade com muito afeto, né? E valorizar e ouvir qual é o sentimento dessa criança. Isso não quer dizer necessariamente que você precisa comprar todas essas ideias dessa criança, não precisa, mas você precisa sim respeitar e ouvir o que ela tem para dizer, né? Então é a verdade e o afeto que eu digo, acho que é o segredinho, é o pulo do gato para todas as situações. Fico feliz, semana que vem a gente está aqui novamente para falar de outros assuntos, outros temas que às vezes podem deixar as mães um pouquinho apreensivas em casa, mas que com carinho, com verdade e com afeto a gente sempre dá um jeitinho.